Bom, cara, vamos lá. Então, agora que a gente já está com o nosso fonte organizado, vamos fazer aqui uma leitura, né, do que o seu fonte está se propondo a fazer. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a variável, aqui estamos salvando a área, né? Aqui, então, a gente está instanciando, né? Está chamando essa função aqui, ó, freportDef, que está aqui embaixo, está bem aqui. Estou vendo aqui as variáveis, essa aqui foi inicializada com 50, muito bem. Bom, nessa linha aqui a gente está fazendo então o que, né? Um instanciamento, né, da classe trReport, né? Estão sendo passados aqui por parâmetros desse camarada aqui, essa descrição, relatório, programação, eventos, assistência técnica e aqui nessa posição aqui a gente tem um bloco de código que vai estar chamando aqui o frepprint, né? Então, beleza. Então, até aqui, ó, foi quando a classe trReport foi instanciada, dando origem a esse objeto OReport. Depois que ele foi, então, né, inicializado, depois que o objeto, então, aqui foi gerado, aqui a gente está usando o método setTotalLine igual a f, o L paramPage, né, que é uma propriedade, né, a gente está setando ela como falsa, ou seja, não é para mostrar, né, as opções de parâmetros lá no seu relatório. E aqui também a gente está chamando aqui o método setPaperSize, né, igual a 9. Muito bem. Aqui também para esse objeto a gente está também acionando aqui, né, o estilo da página como sendo landscape, né, que é o paisagem, né. Aqui também a gente está definindo a propriedade, né, fonte body como Arial, então é a fonte do corpo do seu relatório. Aqui a gente tem o setLineHeight, né? Que aí ele vai ter o conteúdo aqui, né, dessa variável noutLine, que foi definido aqui como 50, muito bem. E o tamanho da fonte, né, nFontBody, uma propriedade do objeto, né, que foi definida aqui então como sendo igual a 10. Aqui, ó, está nascendo outro objeto, olha só, método new da classe trSection, né? E aí vai nascer o objeto oSection. Esse objeto aqui, ele nasce então com essas características. A primeira delas aqui, né, a primeira propriedade, né, do método new é o objeto oReport, que já foi, né, instanciado e os seus parâmetros, né, e as suas propriedades já foram definidas nas linhas anteriores. Aqui nós temos aqui uma descrição, que é o segundo parâmetro, né? E aqui também nós temos o QRY underline wrap, né? Que é o alias da query, né? Que vai ter os dados que vão ser exibidos pelo seu relatório. Muito bem. Então criou-se aqui com esse trecho aqui, foi criado então o objeto oSection, beleza, da classe trSection. Então, uma vez que ele foi criado aqui nessa linha, está sendo definido o que, né? Está sendo definido aqui pelo método setTotalLine, total inline, né? O falso, né? Então a linha totalLine aqui, ela está desligada por causa desse falso aqui. E aqui então, dentro da seção, né, que foi criada dentro do relatório, a gente então está criando as sessões, né? Então, dentro da sessão, melhor dizendo, né, ela foi criada, e aqui eu estou criando o quê? As células que vão estar dentro das sessões, né? Lembrando que quando a gente tem um relatório, é como se a gente tivesse aqui uma planilha de Excel, né? Então, esse aqui, isso tudo aqui nós temos, né? É o relatório, né? A gente tem uma área do nosso relatório, né? Que a gente chama de sessão, e igual você está vendo aqui, ó, a gente vai ter então o que? As células, né, do nosso relatório, tá? Então, o conjunto de células são as seções. Então, posso ter uma seção, posso ter duas seções no meu relatório, três seções. E aí, uma vez que eu tenho uma seção, eu tenho que definir quais são as células daquela seção e o que cada célula vai exibir, tá? Dentro daquela seção. Beleza? Então é isso que está sendo feito aqui. Ó. Eu estou acionando aqui, né, a classe TRCell
Estou chamando a partir dela o método new, que vai então dar origem à célula. Dentro de onde? Dentro da seção. Então, o primeiro parâmetro que o método new pede aqui é qual é a seção onde a célula vai ser criada. Então eu informo aqui. Aqui eu dou um identificador para aquela célula. Aqui eu falo de onde, né? Aqui eu dou identificador, não. Aqui eu dou a informação como é que fala? Da tabela que eu mencionei aqui, ó. Eu dou a informação do campo dessa tabela que ele vai pegar, que ele vai recuperar o dado para poder então que exibir, né, nessa célula daqui, tá? E aí de onde vai vir a informação, ou seja, vai vir dessa tabela, lá nessa tabela então tem um campo com esse nome e aí o conteúdo do campo ele vai jogar na célula da minha da minha seção do relatório, tá? Qual é o nome que vai estar em cima daquela coluna, né? O nome da coluna, então vai ser número da OS. E aqui para frente outras informações, né? Como você está vendo aqui, ó, picture, né? Que mais? O alinhamento e outras coisinhas aqui, beleza? E aí seguindo essa linha de raciocínio, então você segue para as outras aqui, ó, tá? Então o seu relatório, por causa disso aqui, eu estou vendo que ele vai ter o quê? 4 colunas. Beleza? Bom, essa função que nós analisamos aqui, que é o freport def, ela vai retornar o quê? O objeto oreport. Lembrando que o objeto oreport ele inicializou aqui e tal, nós definimos aqui, né? Definimos alguns métodos, definimos aqui alguns parâmetros e tudo. Nesse relatório também foi definida uma seção e tal. Então, no final, ele todo prontinho vai ser retornado. A função que executou, né, foi essa daqui. O retorno dela vai cair aonde? Vai cair aqui no oreport dessa função aqui, tá? Feito isso, agora eu chamo o quê? O método printDialog, tá? Então, uma vez que esse objeto já está com todas as características de qual é a seção, quais as células, qual é o arquivo de trabalho, né, que tem o resultado da query, que vai trazer os dados, quais os campos, uma vez que tudo foi definido aqui por essa função e foi retornado aqui, aí agora eu chamo o printDialog. O printDialog vai aparecer aquela janelinha, né, famosa, né? Vamos ver se eu pego aqui uma imagem do printDialog aqui para a gente ver. Ó, então a tela do printDialog, isso aqui que é o printDialog, tá? Então, quando a gente executa esse comando aqui, ó, quando o sistema executa esse comando, nada mais é do que exibir essa janela aqui, que é relativa ao relatório, tá? Então, beleza. Uma vez que fez isso, quando o usuário vier aqui, né, e clicar no botão imprimir, aí o que, que vai acontecer? Todos esses comandos aqui vão ser processados, obviamente, né, de acordo com o que está definido aqui. Então, o que, que ele vai fazer? Apertou o botão imprimir, ele vai chamar essa função vai vir aqui, vai executar isso tudo aqui, olha lá, tabela, tal, abasteceu essas variáveis, vai vir aqui, ó report section 1. Por que é section 1? Porque ele só tem o que? Uma seção, tá? Então ele foi lá, chamou a seção, beleza? Jogou ela aqui, ok. Aqui tem a query, tá certo? A query aqui, belezinha, ok. E aí aqui, ó, from tabela, tal, a query tá aqui. Aí o que que vai? Aí aqui, ó, a gente já tem um ponto aqui para poder analisar. Vamos lá. O que está sendo feito aqui, ó? Para NX começando de 1 até len de ABS. Isso aqui não existe, tá? Não existe nada disso aqui. Por quê? Porque a função len, o objetivo dela é contar, né, alguma coisa. Isso aqui vai contar o quê? Vai contar a quantidade de caracteres que você tem aqui dentro, tá? Então isso aqui não serve, tá? O que você estava pretendendo aqui era fazer com que ele percorresse os registros, né, dessa query aqui, para que ele então, para cada linha da sua query, pudesse então fazer a impressão lá do seu relatório,
tá? Então, não é dessa maneira que faz. Aqui, ó, o que você está fazendo aqui? Ó? Você está verificando se o conteúdo da variável C escolha é igual a 1 menos 6 meses. Vamos ver como é que você inicializou ela aqui. Ó. Você inicializou ela com o quê? AB6 certinha, AB6 xdata. Também está errado isso aqui. Ó. Por quê? A sua intenção era colocar nessa variável daqui, tá? O conteúdo desse campo aqui, né, que está na sua query. Só que não é assim também que faz, tá? Então está errado isso aqui também. Precisamos corrigir isso aqui. Beleza, então se fosse dessa maneira, você ia colocar a variável n meses igual a 6, e aqui, se o n escolha fosse esse conteúdo aqui, você ia colocar o conteúdo da variável n meses igual a 12. E aqui está metendo um return. Cara, esse return também está errado. Não tem que colocar return aqui, tá? Lembra que você aqui, ó, você está dentro do comando for, tá? Então o comando for ele começa com a palavra for e o final dele é esse next aqui, ó, tá certo? Então isso aqui que você colocou não existe, tá? Vamos lá, aqui. Opa. Isso aqui, esse n meses aqui que foi colocado aqui, ó, ele não existe, não era para estar aqui, tá? Beleza, então o n meses está aqui, o n meses ele, então está sendo passado por parâmetro para essa função, o resultado da execução dessa função vai cair aqui, depois você então está transformando e fazendo a verificação se a data de hoje é maior ou igual a essa data que ele encontrou, só que se isso aqui for verdade, você teria que ter alguma coisa para ser feito aqui, ó. E aqui não tem nada, tá? Então essa linha aqui ela está simplesmente o quê? Inútil. Verifica se a data atual é igual à data de vencimento. Verificou, beleza, mas o que, que ele vai fazer? Teria que ter algum comando aqui para ele executar. Então aqui não tem nada a ser feito. Muito bem. Executando consulta e setando o total do que? Da régua. Tá vendo aqui, ó? Então PL SQuery, né? Aí aqui essa variável. O que, que essa variável tem? Tem a query. PL SQuery e tal. E aí gerou então o resultado dessa query aqui, ó, vai gerar uma tabela, né, com as informações, e essa tabela vai ter o nome de QRY-REP. Beleza? Está aqui contando a quantidade de registros, está definindo aqui, né, a barra de progressão, né, do relatório. A sessão está sendo iniciada por aqui, nesse init, né? Aí você vai no início, no primeiro registro da tabela e começa a executar aqui, ó. Muito bem. É dentro desse contexto aqui do while é que você vai fazer essa validação aqui, ó. Tá? Essa validação aqui que você estava fazendo. Porque, olha só, isso aqui, ó, o C escolha, aqui em cima você colocou o conteúdo da variável xdata, tá? Só que está errado. Então aqui, o que, que acontece? A variável ABC xdata, ela está dentro da query aqui, ó. Tá bom? Está dentro da query. O resultado da sua query, o nome dela vai ser QRYREP, que você está fazendo um loop nela aqui, baseado nos registros que retornaram da execução da query. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Aqui nesse trecho é que você teria que estar fazendo essa pergunta aqui. Deixa eu ver se tem aqui o mês. Aí o mês você olha aqui, tal, faz a data, verifica se a data é igual à data de vencimento, e aí você iria fazer uma coisa. Então, isso daqui, ó, isso daqui é que deveria estar aqui, ó, tá? Que deveria estar aqui. Bom, aqui você tem a query,
rodou aqui, contou, iniciou, teve o início aqui. Isso daqui, cara, então, não faz sentido de existir, tá? Esse for aqui, ó. Por quê? Porque a ideia que eu entendi que estava aqui no fonte é que você queria percorrer os registros, mas quem vai estar percorrendo os registros da sua query é o comando while. Se o comando while é que vai percorrer os registros da sua query, então esse for aqui, ó, tem que tem que ser excluído, tá? Ele não tem nada a ver aqui com essa questão. Beleza? Então aqui, ó, de novo, aqui foi montada a query. Aqui então ele executou a query. O resultado gerou uma tabelinha com uma tabela temporária, né? Que o nome dela agora é QRY underline rep. Está aqui selecionada, foi contado quantos registros que ela tem, foi colocado na barra de progressão, foi inicializado aqui a sessão, foi colocado o ponteiro, né, do registro, né, da sua query lá para o primeiro, e aqui embaixo, então, agora você começa, aqui nesse trecho, que você começa a passar linha a linha. Depois que você passou linha a linha, foi imprimindo no seu relatório, aqui embaixo é fechada a sessão, finalizada a sessão, e aí aqui você, então, fecha o arquivo temporário, né, que foi fruto do resultado da query. E aqui é onde, então, está sendo restaurada a área que foi salva aqui em cima, tá? Então, vamos expandir aqui agora, e aí vamos ver o que nós temos aqui. Lembrando da organização do fonte, a separação dos comandos, fica muito mais claro de se ver, né, o que tem que ser feito, tá? Então, aqui, olha só, enquanto não for fim de arquivo, né, então, pensando que ele está no primeiro registro, se o campo que você tinha falado lá era esse campo aqui, ó, e é ele que vai ter lá as informações de 1 a 6 meses e tal, então o que você tem que fazer aqui? Você tem que, nesse camarada aqui, ó, colocar isso aqui, ó, que eu vou escrever. Ó. Você tem que pegar o nome da tabela, setinha, o que? Nome do campo, tá? Aí sim, agora faz sentido aqui, ó. Você está perguntando se o conteúdo do campo, né, da sua query lá, ele tem esses dizeres aqui. Se ele tiver esses dizeres, você coloca então n meses igual a 6. Se não, se o mesmo camarada lá for igual a 2-1 ano, você vai colocar o n meses igual a quê? Igual a 12. Beleza? E fecha o seu if. O nova data aqui, que é essa variável que foi inicializada aqui, né, que a gente inicializou, ela vai receber o resultado dessa função. Aqui nós temos data de vencimento. Aqui também está errado. Ó. Você volta o char, isso aqui também está errado. Daria problema. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente quer pegar esse camarada aqui, ó, então o que a gente tem que fazer? E ele está vindo aqui, ó, dessa coluna. Então, aqui a gente pega essa variável. E aqui embaixo a gente vai e coloca o conteúdo dela aqui, ó. Pode ser que, por exemplo, essa variável recebe o que? Recebe, não, vencimento, aqui ó, colocou o vencimento, né? Beleza. Só que antes do campo a gente tem que colocar o que? Qual é a tabela, né? Apontar para a tabela. Então é sempre o que? Tabela, setinha e o nome do campo. Então essa aqui vai cair aqui dentro dessa variável. E aí, uma vez que eu fiz isso, eu vou e menciono a variável aqui e aqui, beleza, tranquilo. Se essa função aqui, ó, exigir que essa variável aqui seja do tipo data, então eu tenho que fazer uma conversão. E se essa data aqui, ó, desse campo, ela tiver no formato string, o que eu falo formato string, tá? É uma data nesse formato aqui, ó. Por exemplo, a data de hoje seria 2024 0807, tá? Esse aqui é o formato string. E uma data no formato
no formato data, por exemplo, caractere seria, entre aspas, isso aqui, ó, 07/08/2024. Isso aqui, formato caractere, beleza? E o formato data é aquele que sem a aspas eu teria 07/08/2024. Esse então seria o formato data, tá bom? Se ele pede aqui um formato data e esse cara está no formato string, então eu tenho que fazer teria que fazer uma conversão aqui que é de string to d, tá? Que é data, string to d. Aí o retorno disso aqui, ele pega esse conteúdo que está nesse formato aqui e transforma ele nesse formato aqui e joga nessa variável. Beleza? Muito bem. Aí a gente vai ter aqui o que? Uma data. Aqui está sendo verificado aqui, a data foi gerada, e aqui o date aqui está sendo maior. Não, esse aqui está errado. Esse camarada aqui, ó, ele é formato data. Então, na hora que eu estou fazendo uma comparação, eu tenho que comparar data com data. Se esse camarada aqui já é data, então eu não preciso fazer conversão aqui de D to C, tá? Então eu arranco fora isso daqui. Beleza? E aí, uma vez que você fez isso aqui, você teria que definir aqui embaixo o que vai ser feito, tá? Como aqui não tem nada, ele não vai fazer absolutamente nada. Mas eu montei essa estrutura aqui só para você entender como que é, para ir esclarecendo aí para você. Ok, aqui nós temos uma variável de incremento, que aqui em cima ela foi inicializada com 0. A cada registro, né, que for passando aqui por meio desse comando while, esse camarada vai ser incrementado em mais um, tá? Aqui a mensagem que vai ser gerada, né, pela telinha lá do seu relatório enquanto os registros forem imprimidos. Então ele vai mostrar esse conteúdo e vai mostrar do total. O total foi aqui em cima, beleza? Em Quimera vai fazer como é que fala? A barra de progressão, né? Vai ser uma barra andando assim, enquanto o seu relatório vai sendo gerado. E o comando que vai imprimir cada linha da sua query, cada linha do seu relatório, é esse aqui, ó. Baseado nessas colunas aqui que foram definidas, aquele simples comando vai pegar o conteúdo, né, do registro da sua query e vai lá imprimir no seu relatório como é que fala? A linha 1 com essa coluna, essa e essa. Passou a próxima linha, ele vai lá e imprime a coluna tal, 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 tal. Linha 3, tal, 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 tal coluna. Esse comando é que faz essa mágica aqui, ó. Esse único comando. E aqui você tem o comando de salto de linha. Então, imprimiu a primeira linha, passa para a próxima, pum, end do. Ele volta aqui e fala, terminou? Terminou não. Então, imprime a próxima linha. Fez, bate aqui, volta aqui. Terminou? Vamos supor, terminou. Beleza, terminou, o que ele vai fazer? Vai finalizar a sessão do seu relatório, vai fechar o arquivo de trabalho, vai restaurar a área e vai, então, terminar a sua função. Então, essa função aqui executou belezinha. Quem é que chamou ela? Quem chamou ela foi esse camarada aqui, ó. Beleza. Pronto. Seu relatório foi finalizado, foi concluído e seu relatório vai ser impresso aí na sua tela. Beleza? Dá uma estudada aí nisso aí que eu te mostrei, tá? Espero que te ajude nisso aí.